Olá, começamos agora o segundo episódio do Câmara em Foco. De 2 em 2 semanas, traremos temas importantes para serem discutidos. Sempre especialistas serão convidados conosco. Hoje teremos um assunto muito especial. Estaremos falando sobre os 200 anos de independência do nosso Brasil. E para falar sobre esse tema, temos convidados o Sargento Marcos Vinícius Rezende, chefe de instrução do Tiro de Guerra 11009. Marcelo Leonino, mestre em História pela Unicamp e professor da Rede Pública. E a vereadora e professora de História, Irma Rezende Rocha. Bom, então vamos iniciar nosso ciclo de perguntas, né? E quero então estar iniciando com o professor Marcelo. Professor, eu pergunto, com os estudos mais recentes de história, o que se descobriu que é um mito na independência do Brasil? Olá, Edivalder. Obrigado pelo convite. Em especial agradecer à Câmara por essa oportunidade. Satisfação também de estar aqui com a dona Irma, de poder falar sobre esse assunto. Edivaldo, sendo muito direto com a pergunta, a gente está tentando reconstruir a história do Brasil nas pesquisas. Até se evita um pouco a palavra até mito. A gente costuma estudar como ao longo do tempo se construiu diversas visões sobre a história do Brasil. Eu destacaria 4 visões que já apareceram sobre a nossa história, da nossa independência para cá. A primeira tentativa que foi feita é de, quando se falava de independência, os quadros que eram pintados, é de tentar destacar uma certa continuidade do Dom Pedro como um herói, mas um herói muito marcado ainda pelo sentimento português ainda. Então, nas imagens aparecia os marcos nacionais, né, do que seria ser brasileiro, mas a gente percebia que havia ainda imagens dos portugueses, como, por exemplo, o brasão da família portuguesa, algum destaque em relação à família portuguesa ainda, em relação aos portugueses. Aos poucos essa imagem foi se desgastando, porque começou a haver um conflito entre brasileiros e portugueses. Aí tentou se construir uma outra imagem do Dom Pedro como um grande herói militar nacional, que o Brasil foi um grande herói, um grande feito militar. Isso foi destacado no quadro do Pedro Américo, no finalzinho da monarquia. Depois disso, tentou-se construir uma outra visão, mais contemporânea um pouco, por volta de 1980, de tentar ver uma imagem do Brasil que a independência foi algo da elite brasileira, de um pequeno núcleo do Rio de Janeiro, e não, de fato, uma independência nacional. Eu diria que, recentemente, a gente está tentando construir uma quarta visão, na qual vai tentar mais olhar essas diversidades e perceber a diversidade de visão do que é possível se interpretar a independência. Então, a gente está, resumidamente, tentando compreender como, ao longo da história do Brasil, já se construiu diversas visões sobre a nossa independência. Uma ligada aos portugueses, a outra uma heróica epopeica, a outra visão mais elitista, uma visão da independência feita pelas elites, e o Brasil precisaria de uma segunda independência. A gente está tentando, hoje em dia, destacar esses elementos todos e tentar ver se a gente consegue, coletivamente mesmo, pensar uma quarta visão da nossa independência. Sargento Rezende, por que o bicentenário da independência precisa ser lembrado, ser comemorado? E como as comemorações estão sendo tratadas pelas Forças Armadas? Então, Edivaldo, são 200 anos, né? Não são 20 anos nem 20 dias. E apesar de ser pouco para uma nação, mas é um período considerado e um período de muita luta e muita história, uma história muito bonita. E as Forças Armadas vão comemorar sim, e as Forças Armadas, né, elas organizam, a organização é local. Então, cada cidade que tem uma organização militar, ela juntamente com as instituições federais, estaduais e municipais, organiza o desfile e as comemorações cívicas do 7 de setembro. Então, algumas cidades têm um efetivo militar e mais organizações militares, e aí propicia um desfile mais pomposo, né, como no Rio de Janeiro, onde nós temos a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Então, vai ter a apresentação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea. A Marinha também, geralmente, faz um desfile com seus navios na orla da Baía de Guanabara. O Exército faz seu tradicional desfile. Brasília também, né? Então, Brasília faz um desfile muito bonito, que Brasília tem todas as armas que a gente fala, todas as qualificações militares do Exército. E também tem a participação da Marinha, apesar de não ter o desfile da esquadra nos mares, né?
mas a Marinha também participa com o Corpo de Fuzileiros Navais, tem a participação também da Força Aérea com a sua Esquadrilha da Fumaça, então abrilhanta bastante a festa. Frutal nós vamos fazer com tiro de guerra, que é a unidade militar local, com as outras, né, com apoio da polícia, com apoio do bombeiro militar e das instituições das organizações civis, das organizações civis que são muito legais, né? As instituições de Frutal participam, são bem ativas. Então a gente vai fazer um desfile bem legal também. E fica a critério de cada cidade ali. Mas a gente está se preparando também para fazer um desfile bem legal. E é muito importante, né? Porque o patriotismo do brasileiro não nasceu na independência, nasceu bem antes ali, em 1648, que foi a formação do Exército, onde juntou o negro, o branco e o índio, né, para expulsar os holandeses do litoral do Pernambuco. Logo, né, pela época, 1648, ainda não era Exército Brasileiro, né? A gente ainda era colônia. Mas ali já se criou um sentimento de amor à terra. O patriotismo já saiu dali. E isso aí, depois da independência, uma das primeiras atitudes de Dom Pedro foi organizar um exército, né? Então, porque ele viu que dali o sentimento, Dom Pedro também teve esse sentimento forte de patriotismo, né? Tanto que ele foi conclamado, né, a retornar em Portugal, não foi, preferiu ficar porque ele já se sentia brasileiro. Então ele sentiu isso, né, nas Forças Armadas e decidiu criar também o seu exército, as Forças Armadas, e daí a importância da gente comemorar esses 200 anos de independência. Agora eu quero me dirigir à vereadora e professora Irma. Bom, na sua opinião, o que mudou com relação à questão da independência do Brasil após o período colonial e nesse período hoje pós-independência? É um prazer estar aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada pelo convite, Edivalder. Olha só, eu estou ao lado do Marcelo, que foi meu aluno e hoje é um brilhante historiador. Edivalder, a gente fala muito que a independência do Brasil não foi nenhum processo revolucionário, porque, na verdade, não trouxe mudanças estruturais para a economia, para a sociedade. No período colonial, havia o monopólio de Portugal sobre o Brasil, não é? Havia um plantation assentado no escravismo, na mão de obra escrava e no grande latifúndio. Após a independência, essa estrutura se manteve, correto? E, para falar a verdade, se manteve por muito tempo, não é? E o Brasil saiu do controle do monopólio português e entrou na órbita do capitalismo industrial inglês. Então, na verdade, continuava sendo uma colônia, não é? Foi uma ruptura política muito importante a gente comemorar os 200 anos, eu entendo isso, sabe? Mas, após a independência, a elite continuou com o poder político nas mãos, a camada popular continuou excluída da vida política, não é? E muitos que lutaram pela independência não foram valorizados, não tiveram reconhecimento da sua luta. Professor Marcelo, há 200 anos o Brasil se tornava independente de Portugal, passando a ser uma nação soberana. Nos tempos de hoje, quais independências o brasileiro ainda precisa alcançar? Edivaldo, obrigado pela pergunta. Eu acho importante chamar a atenção que, de fato, nós precisamos ter diversas novas independências. Sobretudo, nós precisamos construir um projeto nacional próprio nosso, né? O Brasil ainda carece de uma visão colonizadora de dependência de formação do nosso quadro nacional. O que eu quero dizer com isso? A nossa concepção de mundo ainda é muito importada de outros países, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, e nós não conseguimos construir um projeto nacional próprio, uma visão própria de mundo, a partir dos nossos valores, da nossa convicção de sociedade, para aquilo que nós queremos ser como proposta de mundo, né? Para isso, a gente vai ter que construir universidades fortes, um espaço intelectual forte e relevante, de construir um projeto nacional a partir da nossa intelectualidade. Precisamos promover a independência econômica do nosso país, valorizar o nosso parque industrial, a nossa produção econômica, desde a indústria, passando pelo agronegócio e até mesmo o setor de serviços. Criarmos nossos valores culturais,
nossa literatura, nossa música, que isso vai, aos poucos, nos tornarmos independentes desses padrões culturais importados de outros países. Essa proposta, a partir dos nossos valores, a partir da nossa concepção de mundo, não é uma patriotada. É possível que a gente, a partir de uma imensa comunhão nacional, entender o que nós queremos, né, a nossa sociedade. E durante vários momentos, durante esses 200 anos da nossa história do Brasil, nós tentamos fazer essas coisas e esses projetos foram interrompidos. Precisamos, ao consolidar um projeto nacional, que a gente saiba identificar aquilo que interfere no nosso país, que aborta essa proposta nacional. Uma vez ela consolidada, a gente consiga manter essa proposta para que ela possa dar frutos, né? Que ela não seja mais interrompida como ela aconteceu no passado. Eu entendo que é isso que é o nosso caminho para emanciparmos nosso país definitivamente. Sargento, em um mundo cada vez mais globalizado, qual o papel que o patriotismo continuará exercendo? Excelente pergunta, presidente. Então, a gente sabe que a globalização é um fenômeno recente, né, do ponto de vista da história, né, e é um fenômeno que, desde que ele surgiu, a globalização é um fenômeno atual e vive-se falando nele. A gente sabe que a globalização, ela abarca, assim, a aproximação de fronteiras, né, não fisicamente falando. Então, a aproximação do comércio, a aproximação da industrialização, a aproximação das tecnologias, né? Mas, mesmo com toda essa globalização, mesmo com toda essa aproximação de culturas, nós não deixamos a soberania escapar. Então, mesmo com toda essa aproximação, a soberania se mantém, né? Os países são soberanos e fazem questão de o ser. Então, apesar da globalização aproximar a gente de outras culturas, né, nós temos os blocos econômicos para fazermos comércio, né, fazermos negócio com todo mundo. Frutal, por exemplo, uma cidade onde o agronegócio é muito forte, nós temos comércio com o mundo todo, fruto da globalização, nós não podemos deixar a soberania escapar. Então, o patriotismo entra nisso, né? Então, o patriotismo, como fazendo um link com a outra pergunta, né, ele desde antes da independência, né, faz parte do povo brasileiro, e esse patriotismo é importantíssimo para que nós mantenhamos a soberania e o Brasil continue sendo uma nação pujante e forte no cenário atual. Professora Irma, quem ou qual grupo não recebeu o reconhecimento que merece pelo papel na luta da independência? Edivalder, essa pergunta é muito importante e a gente tem que voltar às raízes de nossa história. Porque, na verdade, o povo brasileiro sempre lutou muito. Lutou por direitos, lutou contra a fome, lutou contra a exploração, não é? E após a independência, foram excluídos do direito de cidadania. Voltaremos lá na cabanagem. 30 mil cabanos morreram. Em Confidência Baiana, ou Conjuração Baiana, os conjurados levantaram uma bandeira de igualdade racial, de abolição da escravatura, comércio livre. Os líderes foram executados e nenhum se tornou herói. Ao contrário da Conjuração Mineira, que era de elite, né, e construiu um herói. Bom, vamos falar também da insurreição pernambucana, né, onde surgiu o nativismo. A insurreição pernambucana reuniu negros, brancos e índios, nascendo o nativismo, que esteve presente e está presente ao longo da história do Brasil. Bom, mas eu tenho que falar das mulheres, né? Tenho que falar das mulheres que lutaram, que participaram. A Maria Filipa liderou grupo de negras, índios, tapuias, tupinambás, incendiando 40 navios portugueses no movimento de independência em 1822. Porque Dom Pedro proclamou independência, mas os portugueses não aceitaram. E aí se desenrolou a Guerra da Independência. E as mulheres foram à luta. A Maria Filipa conseguiu liderar. Também a Maria Quitéria, né, que tinha uma família de militares, se vestiu de soldado medeiro, e foi lutar para defender a ilha de Itaperica contra também invasão portuguesa. A abadesa também, Joana Angélica, defendeu com heroísmo, sabe, o convênio da Lapa,
e acabou, aos 60 anos, sendo morta. Então, há o heroísmo das mulheres, e as mulheres não foram, sabe? Não foram incluídas no direito de cidadania após a independência. E até hoje as mulheres lutam pela igualdade política, não é verdade? Então, a camada popular, de uma forma geral, sabe, ficou excluída. E grandes líderes populares não foram reconhecidos pelo seu papel de liderança e heroísmo. É assim a nossa história, né? Uma história muitas vezes mal contada. Sargento, pelo seu tamanho, importância política, hegemonia na América do Sul, o povo de vista territorial, o Brasil está absolutamente seguro? O que eu posso te dizer é que o Exército e as Forças Armadas fazem tudo para que a paz e a soberania do Brasil se mantenha, né? Então, nós, diuturnamente, nos aperfeiçoamos, tanto o material humano, nos nossos treinamentos, quanto a parte tecnológica, que melhorou muito. Nós temos o sistema Astros, que é um sistema de artilharia antiaérea, tecnologia brasileira. Nós temos os carros de combate Guarani, tecnologia brasileira. Nós temos o KC-390, né, que é um avião cargueiro, que está substituindo os Hércules, que são de fabricação americana, tecnologia brasileira da Embraer. Então, tudo que cabe às Forças Armadas, nós estamos fazendo para se manter a soberania. Nós sabemos da pujança do Brasil na América do Sul e de sua importância. Só o Brasil atualmente representa mais de 50% do PIB de toda a América do Sul. Mas, absolutamente, é uma palavra muito forte, porque em todo esse contexto também envolve as outras nações que têm também sua soberania e seus líderes. Mas, pelo que a gente estuda, né, e das condições atuais, das informações que nós temos, atualmente está num cenário muito tranquilo, muito pacifista. Professor Marcelo, você teria indicação de livros, filmes, documentários para quem quiser se aprofundar mais sobre o episódio da independência? Divalder, eu vou preferir fazer uma indicação mais fora do ambiente acadêmico, fora do espaço universitário. Dentro da universidade a gente tem alguns livros que a gente estuda, que a gente trabalha, mas eu acho que para o público em geral, talvez seja interessante uma leitura mais fácil de se ler e mais prazerosa também. Tem um livro de um jornalista chamado Laurentino Gomes, que o título do livro é bem interessante, é 1822. Ele já publicou um de 1808, um de 1889, e o título é bem sugestivo, é bem fácil, né? É o ano da nossa independência, 1822. É um livro interessante, ele é prazeroso de se ler, ele parece uma novela quando você vai lendo a história. E depois, quem já leu esse livro, se estiver interessado em saber um pouco mais de livros mais acadêmicos, com leitura mais universitária, pode mandar uma mensagem para mim pelas redes sociais, eu vou indicando outros trabalhos que vocês possam ler. Mas começa por esse, eu acho que é uma boa leitura. E também queria indicar um documentário da Netflix, uma série de documentários, chama Guerras do Brasil. Então, são documentários interessantes que trazem uma visão panorâmica da história do Brasil. É isso, eu acho que essas duas indicações mais populares, uma indicação da Netflix, Guerras do Brasil, e o livro do Laurentino Gomes, 1822. No cenário da independência, em 1922, houve grandes eventos comemorativos. Na opinião de vocês, por que isso não está acontecendo com o bicentenário, que está tendo uma comemoração mais discreta? Então, Edivaldo, em 1922 comemorou esses 100 anos, só que era um cenário totalmente diferente, né? 200 anos, o Brasil já é novo, relativamente novo, com 200 anos, imagina com 100. Né? Então, naquela época, se eu não me engano, foi Epitácio Pessoa, né? Era o presidente. Ele realmente fez uma festa que durou 11 meses, foi a primeira transmissão de rádio da época, né? Transmitiu-se o Guarani, a ópera O Guarani. Houve também o primeiro voo, né, transatlântico, né? Então saiu um avião na época de Portugal, veio até o Brasil. Então eram inovações tecnológicas. Porém, o governo foi extremamente criticado, né, pelos elevados gastos, né? Nesse ano nós tivemos uma seca que abalou principalmente o Nordeste, então foi bem criticado. Hoje, as Forças Armadas vão fazer tudo que vem sendo feito, e o melhor que nós podemos fazer entre os desfiles. Nós fazemos desfiles, nós comemoramos, e também a comemoração fica a cargo dos governos, principalmente municipais, que também acho que na medida, né, do seu gasto consciente, e vão fazer uma festa muito bonita. Só que hoje não cabe mais um gasto extrapolado.
Hoje nós temos portal da transparência, uma política social muito forte, inclusive com a participação do povo. Já tive a oportunidade de vir algumas vezes aqui na Câmara, então a gente sabe que o erário público hoje é tratado muito melhor. Então, creio que por isso que não vai se fazer uma festa como em 1922. Porém, vai ser sim feita uma festa muito bonita e até concito a população de Frutal local vir participar do desfile com a gente aqui, que vai ser muito bonito. Inclusive, o Tiro de Guerra vai fazer uma apresentação bem legal. Eu acredito que tem, primeiro, um componente local, né? A cidade de Frutal, ela historicamente, ela foi construída durante a República, né? Ela pegou o finalzinho do Império, mas boa parte da nossa história ela é uma história do período republicano. Se a gente der uma volta pelo centro da cidade, as homenagens que tem na cidade de Frutal, os nomes quase sempre são nomes republicanos. Nós temos a Avenida Marechal Deodoro, a Avenida Benjamin Constant. O que eu quero chamar a atenção é que a gente tem poucos elementos dentro da cidade que lembram a fase imperial de independência. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quem aqui for do Rio de Janeiro conhecer, lá tudo lembra essa fase, né? A cidade inteira, tudo que você está vendo está lembrando isso. Isso faz você rememorar esse evento histórico da independência. Então, a primeira coisa é a questão local nossa, da nossa cidade. Além disso, eu acho que tem uma questão, um componente de ser um ano de eleição, e boa parte do foco desse ano está voltado para a questão eleitoral. Se dirigiu muita atenção para isso, e além de outros problemas que a gente vem enfrentando, e acabou roubando um pouco a atenção da população para essa questão. Mas aí eu acredito também que houve também a nossa questão da memória popular, né, não é uma coisa que viceja no seio do povo brasileiro. Um grande apreço por essas datas comemorativas cívicas não é uma coisa que se destaca. Mas caberia, sim, eu acho que aos governos, tanto da esfera federal, estadual e municipal, como lideranças, né, como apontamento do direcionamento que as coisas têm tomado, o melhor direcionamento das questões. E eu também, vou dizer de mim, também como professor, também, cabe a gente como professor, se eu estou vendo o inatismo do governo federal, vendo o inatismo do governo estadual, vendo o inatismo do governo municipal, promover ações. Eu, essa semana, estou pedindo para que meus alunos façam homenagem ao nosso país. Eu entendo que essa festa é a nossa festa de aniversário. Nós estamos fazendo 200 anos, comemorar o nosso aniversário. Quando você comemora um aniversário, você destaca as coisas de boas que você já fez. Então, minha intenção, mais do que saudar um único evento, especificamente o 7 de setembro, eu quis que os meus alunos, quero que meus alunos façam uma homenagem ao Brasil. Comemorar uma festa de aniversário, tudo de bom que nós já construímos, o que nos dá orgulho de ser brasileiros, quais são nossos pontos positivos, e conclamo também a cada um de vocês, pensem consigo mesmo, né? O que te faz ter orgulho de ser brasileiro? Eu poderia destacar coisas na literatura, na culinária, em termos artísticos, na música. Há muito que se comemorar. Nós, em 200 anos, construímos uma proposta de sociedade, uma proposta humana, uma proposta ao mundo. E, às vezes, nós, brasileiros, temos dificuldade de observar isso, mas o resto do mundo inteiro vê isso com orgulho. A gente vai ter uma eleição agora, esse ano, e isso, por si só, já é um motivo de alegria. Nós temos uma festa democrática para fazer, que já é um motivo de comemoração. Então, eu conclamo a população a pensar esses aspectos. Quem sabe, de repente, se houve um inatismo por parte do governo federal, um governo estadual, um governo municipal, que a população faça, que a gente faça esse evento que a Câmara está fazendo aqui agora, e a gente consiga propagar essa ideia para cada vez mais. E conclamo todo mundo fazer essa festa no dia 7 de setembro. Eu vou estar lá no 7 de setembro também comemorando, junto com as minhas escolas, onde eu trabalho, e vamos festejar a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso povo, as nossas criações, as nossas festas, o nosso sabor de ser brasileiro. Parabéns, Marcelo, pela colocação. É isso mesmo, não é? Está faltando um pouco de memória das nossas tradições, memória popular, não é? As pessoas ficam felizes quando aparece um feriado, não é? Mas muitas não procuram saber o que está sendo lembrado nesse feriado. E nos Estados Unidos da América, eles fazem festas e o patriotismo é imenso. Eu sempre comentava com meus alunos, gente, não que eu seja a favor, da norte-americanização, certo? Mas a gente gostaria que os brasileiros fossem tão patriotas quanto os norte-americanos. E eu penso também que a pandemia esfriou um pouquinho, sabe? Essa comemoração dos 200 anos. Foram 2 anos, né, gente, de isolamento nas casas, não é? De um certo pessimismo.
em relação ao futuro. Mas vamos aguardar o 7 de setembro. Eu também estou animada. Eu quero ir para a praça comemorar, junto com os professores, junto com as escolas, junto com meus alunos, certo? Esse 7 de setembro. E vamos, né, buscar a herança de 1822, e vamos coletivamente, não é isso? Buscarmos a construção de uma nação mais forte, de uma nação mais próspera, e é isso. Chegamos ao fim de mais um Câmara em Foco. Lembrando que de 2 em 2 semanas teremos um episódio e convido você para estar conosco. Nós teremos sempre convidados especialistas para estar debatendo assuntos muito importantes para a nossa população. Esperamos que tenham gostado desta conversa falando sobre o bicentenário da independência do Brasil. No próximo programa estaremos falando sobre o trânsito. Afinal, em setembro se comemora a Semana sobre o Trânsito. Lembrando que este ano, Frutal terá as comemorações do 7 de setembro na Praça Doutor França. Todos vocês sintam-se convidados a estar presente lá. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.